Até onde você estaria disposto a ir para alcançar um shape incrível? Recentemente, tivemos infelizmente um evento trágico no mundo do bodybuilding, e creio que todos vocês já saibam, da morte do Gunley. Mas esse não será o foco desse vídeo, mas sim trocarmos uma ideia sobre os limites que muitas pessoas ultrapassam apenas para ter um corpo mais estético. Tudo começa com o fato de algumas delas serem extremamente ansiosas para terem resultados imediatos, mas não compreendem que não é assim que funciona, que para ter resultados exige tempo para acontecer, o que faz com que a maior parte busque certos atalhos para terem o corpo dos sonhos. Só que será que vale mesmo a pena? É o que vamos discutir aqui. Durante meus anos de academia, eu pude conhecer diferentes tipos de pessoas, mas existia um grupo específico que sempre fazia o mesmo comportamento. Começavam a treinar com a mentalidade errada, sem antes entender que para os resultados aparecerem, precisa de tempo. Eu via esse grupinho específico que estava treinando há 3, 6 meses, pesquisando e procurando saber sobre os anabolizantes. Eu via eles perguntando para os fortões da academia onde é que eles poderiam arrumar os produtinhos, se é que você me entende. E sabe o que é mais engraçado? A maioria deles estavam acima do peso e não tinham o corpo minimamente preparado, o que era pior ainda. Outros, como eu disse, não tinham nem os fundamentos básicos de treino ainda. Forçavam carga antes da hora, não sabiam qual exercício fazer a depender do músculo sendo trabalhado, não sabiam o movimento correto a se fazer, e eu duvido muito que se alimentavam corretamente e dormiam bem. Ou seja, eles não queriam fazer o mínimo para evoluir com o próprio esforço, sem precisar de um atalho, sabe? Porque, cara, a verdade é essa. Se você usa qualquer tipo de anabolizante, você está fugindo do desconforto. O desconforto do seu próprio esforço, que, claro, vai ser mais trabalhoso, vai ser mais difícil. Mas eu te pergunto, a troco de que você está fazendo isso? Você precisa respeitar seu próprio tempo de evolução. E cada um tem o seu. O problema é que eu via garotos de 18, 19 anos de idade já injetando coisas no corpo, só para chamar mais atenção. Eu admito que bate a curiosidade, mas acaba saindo mais caro depois. E é exatamente por isso que eu sou permanentemente contra. Na minha humilde visão, hoje em dia, o mundo do fisiculturismo virou uma competição de quem injeta mais droga no corpo. E cara, isso é um problema muito sério, porque o mérito acaba sendo quem aguenta mais sem acabar morrendo no processo. E isso torna algumas pessoas extremamente obcecadas por subir em um palco e ser o vencedor. E cara, não tem problema nenhum você querer ser o vencedor, mas agora você querer ser o vencedor colocando em risco a sua própria vida? Porra, não sei não. Ah, Matheus, mas tem atletas que vivem disso, que sustentam a própria família e que pagam as contas dos familiares. Cara, beleza, mas isso é grande minoria. Porque a maior parte desses atletas, cara, tem muito dinheiro, tem um atendimento médico especializado e, pô, o cara, a vida inteira do cara é focada só pra isso. Você entende o que eu tô falando? Essa é a diferença. A minha indignação é com um garoto de 18 anos, com 95 quilos, acima do peso, querendo injetar essas coisas no corpo, achando que é pré-requisito para ele ter um shape, só que não é. A minha indignação é o cara fazer isso sem ter nenhum acompanhamento médico especializado. Ou seja, o cara não tem a menor noção das consequências e efeitos colaterais que pode causar no corpo dele. E ainda faz isso para uma parada que não vai trazer nenhum retorno financeiro para ele, além de um troféu na mão. Eu sei que cada um tem os seus objetivos e cada um faz o que quiser com a própria vida. Mas o atleta que faz isso e vive disso, ele está fazendo isso sabendo dos riscos, sabendo que ele está trocando a saúde e anos da vida dele para isso. E ele está tendo algum retorno financeiro. Agora o Marquinhos, de 18 anos de idade, que faz faculdade de psicologia, tá lá injetando droga no corpo porque ele quer ficar tão grande quanto o outro cara lá da academia que treina há 25 anos. Porra, cara, acorda! O meu ponto de reflexão aqui é bem simples. Por que pessoas que não têm retorno financeiro nenhum nesse esporte escolhem sacrificar a própria saúde e os anos de vida? Para se sentir mais homem que os outros? Para chamar a atenção de mais mulheres? Para se olhar no espelho e se sentir mais confiante? Eu não sei, cara. Eu não sei. Me desculpe se você faz parte desse grupo de pessoas. A minha intenção aqui não é te ofender. Mas eu só queria entender por quê. E sabe mais? Esse comportamento não é exclusivo da academia. É o mesmo comportamento de quem quer ficar rico sem precisar ganhar mais e investir grana,
e de quem quer nota alta sem precisar estudar. O ser humano tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tempo necessário para esperar as coisas acontecerem de verdade, principalmente nessa geração onde as redes sociais nos entregam resultados absurdos de forma extremamente rápida. Ou seja, fica ainda mais fácil de você cair nessa armadilha. Você vê um cara muito forte no Instagram sem saber qual é a história dele, sem saber o que ele fez para chegar lá, sem saber o quanto custou e o que ele sacrificou. Você só vê o resultado final e acha que precisa chegar lá agora. Você não precisa. Você consegue sim ter grandes resultados treinando de forma natural, de forma concentrada, da forma correta, se alimentando bem e dormindo corretamente. Você não precisa de atalhos, você não precisa de drogas. Presta atenção no que eu estou falando. Você só precisa de tempo, consistência e foco. Só que a maioria das pessoas sempre quer o caminho mais fácil, sempre quer um atalho para tudo. Nunca quer passar pelo incômodo de ter que se esforçar de verdade para conquistar algo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Já ouviu essa? O mesmo shape que você quer conquistar com o uso de anabolizantes é o mesmo que vai embora na mesma velocidade caso você parar de usar. Ah, mas eu quero usar só uma vez para ver como é que é. Qualquer coisa eu paro. Não faz isso, por favor. Você pode acabar gostando. E é aí que mora o problema. Sabe por quê? A partir do momento que você provar o gostinho dos resultados, dificilmente você vai querer parar e voltar ao normal. Acredite em mim, eu conversei com várias pessoas que fizeram o uso desses anabolizantes e todas elas disseram a mesma coisa para mim, sem exceção. Depois que eu comecei a usar, eu não quis mais ficar sem. Simplesmente porque não queriam voltar a ter um aspecto menor, menos força e menos energia. Porque provou algo tão potente que o normal passou a ser visto como ruim, como tedioso. Você entende isso que eu estou falando? E isso tem uma explicação. Quando você introduz testosterona sintética artificialmente no seu corpo, seu organismo para de produzir mais, simplesmente porque ele entende que não há mais necessidade, já que já tem uma quantidade muito excessiva sendo colocada no corpo. E quando você para o ciclo, seu corpo demora meses para voltar a produzir naturalmente. E nesse espaço de tempo, você perde massa, força, disposição, libido. Mano, é um colapso completo. E é nesse momento que a pessoa não aguenta e acaba voltando para o ciclo. Não por escolha, mas porque ficou dependente da droga. O problema é que isso pode piorar cada vez mais. Você pode entrar num ciclo obsessivo tão grande que você precisa consumir mais e mais para evoluir mais e mais, e o fim, você já sabe. Porque seja sincero comigo, o motivo pelo qual nós treinamos é sim para ter mais saúde, para termos um corpo mais estético e, claro, nos olharmos no espelho e sentirmos satisfeitos com o corpo que nós temos, por que não? Mas isso é perfeitamente alcançável de forma natural. Porque a maioria de nós não somos grandes atletas que vamos subir aos palcos para conquistarmos troféus. Então seja consciente. Não tem a menor necessidade de você colocar uma substância no seu corpo que só vai destruir a sua saúde e te trazer um sentimento de superioridade por ter um shape melhor que os outros ao seu redor. Para mim, qualquer pessoa que faz o uso desses anabolizantes para se sentir mais confiante e superior aos outros é por puro ego. Só que é um ego que vai te roubar anos de vida. Diferentemente da minoria das pessoas que sobrevive desse esporte e sustenta a própria família, eu entendo. Eu entendo o preço a ser pago, eu entendo o sacrifício. Mesmo não concordando, eu compreendo. Agora você, que apenas quer se manter saudável, tem um shape legal, equilibrado, de praia, não há necessidade. Mas vá em frente se quiser. Apenas esteja preparado para as consequências. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: mas, Matheus, você nunca teve vontade de usar? Claro que eu já tive. E para falar a verdade, eu tenho curiosidade até hoje para ver os resultados que eu teria caso utilizasse. Que, modéstia à parte falando, seriam grandes resultados, porque eu já construí uma boa base com 5 anos de treino. Mas refleti bastante e cheguei à conclusão de que não vale a pena. Eu não preciso desse esporte para sobreviver. Também nem tenho a necessidade de me sentir superior aos outros ao meu redor. E se tem algo que aprendi nesses 5 anos de treino, é que você pode alcançar esses mesmos resultados treinando de forma natural, tendo um planejamento e executando esse planejamento de forma correta. Pensa bem, o cara que constrói o físico dele ao longo de anos, ele aprende a treinar, ele aprende a se alimentar, ele aprende melhor sobre o próprio corpo. E esse conhecimento é permanente, ninguém tira dele. Agora o cara que acelerou tudo apenas com substância, quando para, não tem base real nenhuma. O corpo some e o conhecimento
Não tem. O processo lento é justamente o que vai te ensinar. E é o que vai garantir que você vai conseguir manter o que você construiu. Que, inclusive, eu compartilho parte desse aprendizado nesse vídeo que eu estou deixando aqui em cima. Assiste lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!